Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais uma lição da Escola Sabatina aqui no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. E a lição de hoje é a lição da Escola Sabatina, a lição número 9, o fundamento do governo de Deus. Antes de eu falar sobre esta lição, desse assunto, vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia maravilhoso, dia do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. Muito obrigado, meu Deus. O Senhor está comigo nesses minutos e segundos que eu for professar a Tua palavra, e for pregar a verdade da Tua palavra. Por isso, meu Deus, leva esta mensagem para todo o povo, para todos os povos, línguas e nações, para que eles possam saber, para que eles possam voltar ao primeiro amor. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje, faça de mim o Teu servo, Senhor, para que eu possa proclamar a Tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. O verso para memorizar. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, verso 17. A lição de sábado. Por meio de intenso estudo da Bíblia, os adventistas compreenderam o significado da lei no lugar santíssimo do santuário celestial. Examinando o coração da lei, também descobriram o significado da observância do sábado. O quarto mandamento, mais do que qualquer outro, identifica Deus como Criador, o fundamento da verdadeira adoração, um tema especialmente relevante nos últimos dias da história. Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 12. Os objetivos de Satanás desde o início têm sido impedir a adoração a Deus mediante a observação da lei divina. Ele sabe que tropeçar em um só ponto significa ser culpado de todos. Tiago capítulo 2, verso 10. Assim encoraja as pessoas a transgredir a lei. Satanás odeia o sábado porque ele lembra a existência de um Criador e como suas criaturas devem adorá-lo. Mas este mandamento também está preservado na lei no lugar santíssimo do santuário celestial, visto que a lei é o que define o pecado desde que as pessoas busquem ser fiéis a Deus. Sua lei deve continuar sendo válida, incluindo o mandamento do sábado. O objetivo desta lição é mostrar a lição entre o santuário, a lei de Deus e o sábado e a crise vindoura relacionada com a marca da besta. Também examinaremos a relevância do dia do Senhor para a geração dos fins dos tempos. E esta lição foi tirada e se baseia nos capítulos 25 e 27 do livro Grande Conflito, da serva Ellen White. A lição de domingo, o santuário e a lei. A pergunta número 1. O que está na Arca da Aliança, no lugar santíssimo do santuário? O dia da expiação era um dia de juízo. Israel devia participar desse evento como arrependimento, exame de consciência e abstenção do trabalho. Isso está em Levítico capítulo 23, versos 29 a 31. Vamos abrir a Bíblia. Em Levítico capítulo 23 e os versos 29 a 31. Vamos abrir em Levítico. Versículos 29 a 31. Porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, e esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma, e aos 9 do mês de uma tarde a outra celebrareis o vosso sábado. Quer dizer, está claramente aqui que está falando que o dia do Senhor é o sábado. Mas não é o sábado a partir da meia-noite. Começa a partir do pôr do sol de sexta-feira. O pôr do sol de sexta-feira está começando às 5h30 da tarde. 5h35 mais ou menos. Ali começa o dia do Senhor. E vai até às 5h35 de hoje. São 24 horas de descanso. Que adoraremos ao Senhor.
Somente nesse dia o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer expiação pelo pecado. No compartimento mais interior do santuário estava a Arca da Aliança. Nela havia os 10 mandamentos, escritos em tábuas de pedra. A tampa dourada da arca era chamada de propiciatório, onde se aspergia sangue para purificar o santuário do pecado. A presença de Deus se manifestava no Shekinah, a glória divina sobre o propiciatório. Cada sacrifício oferecido revelava a misericórdia de Deus para com o ser humano pecador. Mas o dia da expiação mostra que o pecado é lembrado até o dia do juízo. Isso está em Hebreus capítulo 10, verso 3. De fato, o pecado seria completamente removido séculos depois, somente por meio do sangue de Cristo, quando ele morreu na cruz. É pela fé em seu sangue que podemos ser purificados do pecado. Isso está em 1 Pedro capítulo 1, versos 18 a 19. Na presença de Deus, a misericórdia e a justiça combinam-se harmoniosamente. Ao olhar para o santuário celestial, João viu o santuário de Deus e a arca da sua aliança. Isso está em Apocalipse capítulo 11, verso 19. Isso quem escreveu foi Ellen G. White. Dentro do Santo dos Santos, no santuário celestial, a lei divina está sagradamente guardada. A lei que foi pronunciada pelo próprio Deus em meio aos trovões do Sinai e escrita por seu próprio dedo nas tábuas de pedra. A lei de Deus de que se encontra no santuário celestial é o grandioso original do qual os preceitos inscritos nas tábuas de pedra registrados por Moisés no Pentateuco eram uma cópia exata. Os que chegaram à compreensão deste ponto importante foram levados a ver o caráter sagrado e imutável da lei divina. Ellen G. White, no Grande Conflito, página 365. À medida que os primeiros crentes adventistas estudavam os ensinamentos bíblicos sobre o santuário, perceberam o significado da lei de Deus e do sábado. Eles racionaram que se a lei de Deus tinha sido retratada na Arca da Aliança no santuário celestial, certamente não podia ter sido eliminada na cruz. Quer dizer que o juízo, que era a lei de Deus, que era exatamente verdades, cara, não tem o que mudar. Se Deus falou que o 7º dia é o dia do descanso, isso foi lá em Gênesis. Não tinha nenhum ser humano. Somente Deus e o seu Filho Jesus. Os criadores do céu e da terra. Não tinha nenhum judeu. Ah, mas hoje os evangélicos falam, mas o dia guardado de sábado foi feito para os judeus. Não, não existia judeus, nem ninguém na época. Deus só fez uma cópia, do dia da criação, nas leis, nas tábuas das leis, nas tábuas das leis lá de Moisés, que ele deu. Na lei de Moisés, não, na lei de Deus, que era escrita pela mão de Deus. Deus passou para Moisés a sua lei, mas essa lei, Abraão já sabia, o seu filho Isaac, depois Jacó, José. Então, quer dizer, não é porque que tinha judeus, os patriarcas já sabiam da lei de Deus. Isso foi antes da criação. Deus já tinha em plano este dia sagrado. Abraão conhecia todas as leis de Deus. Bem antes de Deus, lá no Monte Sinai, escrever com a sua mão, as leis, os 10 mandamentos. Abraão já sabia e guardava os mandamentos de Deus. A pergunta no rodapé. O movimento da rotação da Terra, que ocorreu a 1.609 km por hora, traz a nós o sábado de cada semana, sem exceção. O que isso nos diz sobre a importância da doutrina da criação? Que
Que outra doutrina tem um lembrete tão poderoso e recorrente? Quer dizer, cara, que não precisa, cara, Deus provar nada. Cara, que o dia do Senhor é o sábado. Cara, tá escrito na Bíblia, cara, em Êxodo capítulo 20. Cara, que o dia do Senhor é o sábado. A lição de segunda-feira. A imutabilidade da lei de Deus. A pergunta número 2. Qual deve ser a relação do cristão para com a lei? Os adventistas seguem os passos dos reformadores que defendiam a santidade da lei. João Wesley afirmou: a lei ritual ou cerimonial entregue por Moisés e aos filhos de Israel, contendo todas as instruções e ordenanças relacionadas aos antigos sacrifícios e serviços do templo, nosso Senhor veio destruir, dissolver e abolir. Mas a lei moral contida nos 10 mandamentos e reforçada pelos profetas, ele não removeu. Não era objetivo de sua vinda revogar alguma parte dela. Essa é uma lei que nunca poderá ser quebrada, que resiste como uma testemunha fiel nos céus. Cada parte desta lei deve permanecer em vigor sobre toda a humanidade e em todas as épocas, não dependendo de tempo ou lugar ou quaisquer outras circunstâncias sujeitas a mudanças, mas da natureza de Deus e da natureza do homem e da relação imutável para com um e com o outro. Quem escreveu isso foi John Wesley, o Sermão do Monte, página 128. A pergunta número 3. Qual é a relação entre a lei de Deus e o seu caráter? Visto que a lei é uma transição do caráter de Deus e o fundamento de seu trono e a base moral da humanidade, Satanás a odeia. Se o santuário terrestre era uma figura ou modelo do celestial, a lei depositada na arca da terra era uma transcrição exata da lei que está na arca do céu, que a aceitação da verdade sobre o santuário celestial envolvia reconhecimento dos requisitos na lei de Deus e da obrigatoriedade do sábado, do quarto mandamento. Nisso estava o segredo da intensa hostilidade manifestada contra a harmoniosa exposição das Escrituras, que revelam o ministério do desempenhado por Cristo no santuário celestial. Quem escreveu isso foi a serva do Senhor Ellen G. White. O Grande Conflito, página 366. A pergunta no rodapé. Que razões pessoas dão para argumentar que não somos mais obrigados a guardar os 10 mandamentos? O que você acha que está por trás disso? Que razões as pessoas falam, cara, para nós não guardarmos mais os 10 mandamentos? Que elas são, cara, torcedores da palavra, que elas torcem a palavra. Eles levam aos fiéis, cara, da igreja, cara, principalmente os pastores, que induzem, cara, as pessoas, cara, a falar que Jesus aboliu a lei, cara, na cruz. Ele não foi, cara, Jesus não aboliu a lei. E nunca vai abolir. Cara, a lei, cara, que foi, cara, decretada na criação, cara, vai ser decretada até Jesus voltar. Cara, e vai continuar no céu. Sábado a sábado, toda a carne vai adorar a Deus no santuário. Esses pastores, cara, que distorcem a palavra. Eles distorcem toda a lei de Deus. Por isso que em Apocalipse 18, 4 fala, sai dela, povo meu. Que ela sai dessa denominação. Está levando ao povo à ruína. Aquela ruína sentimental, a ruína de alma, aquela ruína de espírito. Ele está se afastando de Deus. E o que está por trás disso, cara, nas igrejas principalmente, são os jesuítas. Os jesuítas invadiram as igrejas do mundo inteiro, cara, para brecar, cara, de pregar a verdade. A igreja adventista, há vários anos, cara, vem fazendo isso.
cara, brecaram a verdade da igreja adventista. E hoje, cara, só prega evangelho, evangelho e evangelho. No tempo que estamos vivendo hoje, não podemos viver só de evangelho. Temos que pregar, ouvir e de professar profecias. Temos que pregar profecias para o tempo do fim. Daqui a pouco o decreto dominical está batendo às nossas portas. E o que vamos fazer? Pode ser que seja tarde demais. Por isso, temos que estudar, pregar profecias. Temos que viver de profecias, se apaixonar pelas profecias. A lição de terça-feira, o sábado e a lei. A pergunta número 4. Qual é a relação entre a criação, o sábado e a lei de Deus? A criação fala do nosso valor aos olhos de Deus. Não estamos sozinhos no universo. O enredo científico comum da origem da vida, reivindicado pela mídia e pela cultura popular, apresenta uma visão incompatível com o relatório bíblico em todos os sentidos. Estamos aqui porque Jesus nos criou, e Ele é digno de nossa adoração, não apenas porque nos criou, mas também porque nos redimiu. Criação e redenção estão no centro de toda a verdadeira adoração. Portanto, o sábado é vital para entender o plano da salvação. O sábado fala do cuidado de um Criador e do amor de um Redentor. No fim da semana da criação, Deus descansou na beleza e majestade do mundo que havia feito. Ele também descansou como exemplo para nós. O sábado é uma pausa semanal para louvar aquele que nos fez. Ao adorarmos no sábado, abrimos o coração para receber a bênção especial que Ele colocou apenas nesse dia e em nenhum outro dia. O sábado aponta para o Criador que nos amou demais para nos abandonar quando nos afastamos de seu propósito para nós. É um símbolo eterno do descanso, nele um sinal especial de lealdade ao Criador. Ezequiel capítulo 20, versos 12 a 20. Vamos ler Ezequiel capítulo 20, versos 12 a 20. Ezequiel capítulo 20, versos 12 a 20. Também lhe deis os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor dos que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais eu fiz sair. Demais levantei-lhes no deserto a mão e julgarei, e não deixá-los entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, com a coroa de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, os meus olhos lhe perdoaram, e eu não destruí nem os consumi de todo o deserto. Mas disse para os meus filhos, disse eu aos seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de nossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai-os. Santificais os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Quer dizer, está mais que explicado. Cara, não tem porquê, cara, ir contra, cara, distorcer. Cara, está explicado, está decretado. Cara, como o juiz bate o martelo, cara, decretado.
cara, a prisão de alguém, cara, ou a libertação de alguém, cara, Deus decretou, cara, que o dia do Senhor é o sábado. É um símbolo de descanso, não de obras, da graça e não do legalismo, de segurança e não da condenação, de dependência de Deus para a salvação, não de nós mesmos. O descanso sabático é o descanso nos braços daquele que nos criou, nos redimiu e voltará para nos buscar. A mensagem de Deus para o mundo no tempo do fim, apresentada em Apocalipse 14, chama as pessoas a descansar em seu amor e cuidado a cada sábado. Chama-nos a lembrar-nos daquele que nos criou e dar-lhe glória. Guardar o sábado também é um elo entre a perfeição do Éden e a glória nos novos céus e da terra. Isso nos lembra que um dia os esplendores do Éden serão restaurados. A pergunta no rodapé: os adventistas têm sido acusados de legalismo por causa da guarda do sábado, sendo o sábado símbolo de redenção e justificação pela fé. Por que as pessoas pensam que estamos tentando forçar a entrada no céu em razão da observância do mandamento? Quando qualquer pregador ou uma igreja adventista prega para guardar o sábado, não está forçando ninguém a ter que guardar o sábado para ir para o céu. Apenas nós transmitimos a mensagem de que o dia do Senhor é o sábado. Basta você querer ou não aguardar. Mas não venha com prepotência, achar, me criticar, criticar a igreja, criticar quem está pregando a guarda do sábado. Não é só os adventistas que guardam o sábado. Tem a igreja batista do sétimo dia, tem as igrejas evangélicas que guardam o sábado. Não são todas, mas tem algumas. Então, não é só do dever dos adventistas guardar o sábado, dos adventistas guardarem o sábado. O sábado é bíblico, está na Bíblia. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Está falando para todos nós lembrarmos do dia do sábado. E nós não queremos forçar a vocês a nada. Mas lê a Bíblia. Porque quando vocês se derem conta, será tarde demais. Lição de quarta-feira. A marca da besta. Tá vendo, né? A marca da besta. As pessoas que não guardam leis nenhuma. As pessoas que não aceitam nada, da Bíblia, estão seguindo a passos largos para a marca da besta. E quando partir o decreto dominical, será implantado a marca da besta e a marca do Senhor, a marca de Deus, que significa o sábado e o domingo. O dia do Senhor é o sábado, o dia da marca da besta é o domingo. Cuidado, só falo isso. Se atenta antes, lê a Bíblia, lê as profecias, estudem as profecias. Pode mandar aqui recado para mim, quero que eu explico cada profecia, quero ser o Apocalipse inteiro. Pode perguntar, pode questionar, quero que eu explicarei, eu ajudarei. Faz isso quanto antes, porque quando eles se atentarem, que chegou esse tempo do decreto dominical, pode ser que seja tarde demais. A pergunta número 5. Como a Bíblia revela a ira de Satanás? Por que o diabo está irado com o povo de Deus no tempo do fim? Apocalipse 12 descreve o conflito cósmico entre Cristo e Satanás ao longo dos séculos.
Seu clímax é o ataque final de Satanás ao povo de Deus. Apocalipse 13 apresenta dois aliados do dragão, a besta do mar e a besta da terra. Esses dois poderes se juntam a ele para guerrear contra o povo de Deus. Pergunta número 6. Quem tema-chave aparece em todos... Que tema-chave aparece em todos esses versos? Observe o contraste. As pessoas adoram o Criador ou adoram outra coisa. O Criador é digno de adoração. Apocalipse 4:11. A controvérsia entre Cristo e Satanás começou no céu sobre adoração. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, verso 14. Satanás queria a adoração que pertencia apenas ao Criador. Ele tem êxito por meio da atividade da besta do mar. Apocalipse 13:4. A besta do mar é a mesma que o chifre pequeno que tentaria mudar os tempos e a lei. Exerceria autoridade por 1260 dias proféticos. Isto é, por 1260 anos. Daniel capítulo 7, 25 e Apocalipse 13:5. A única parte dos 10 mandamentos que se trata do tempo é o quarto mandamento, e esse poder tentou mudar o dia de adoração do sábado para o domingo. Procurar mudar o dia de adoração, o sábado do sétimo dia que Deus deu como sinal de autoridade. Êxodo capítulo 31, verso 13 e Ezequiel capítulo 20, versos 12 a 20. É uma tentativa de usurpar a autoridade divina no nível mais básico possível. Neste ponto está o foco do conflito final sobre a verdadeira e a falsa adoração. Pergunta no rodapé. O Apocalipse identifica os fiéis como os que guardam os mandamentos de Deus. Apocalipse 12, verso 17, capítulo 14, verso 12. Isso inclui o sábado, não o domingo. Os que recusarem o último convite dos 3 anjos para adorar a Deus em seu dia santo. Isaías capítulo 58, verso 13. O que adorarem a besta em seu falso sábado, domingo, receberão a marca da besta. Quer dizer, os que aceitarem a marca da besta estarão perdidos para a eternidade. Está decretado a perdição, a segunda morte, que quando Jesus vier às nuvens do céu, será exterminado ali mesmo, porque você preferiu seguir a besta. Os que aceitarem a marca de Deus será salvo eternamente. Agora é uma lição que a igreja adventista, que todas as igrejas de hoje e todos nós tem que pregar, professar a palavra de Deus, chama-se as 3 mensagens angélicas, que os 144.000 professará no tempo do decreto dominical. 144.000 selados com o selo de Deus vai vir para pregar a última pregação do Evangelho. As 3 mensagens angélicas. Jesus fala em Mateus capítulo 24. Será pregado o último Evangelho. Depois que será pregado o último evangelho, vai cessar, acabará, chegará ao fim e vai cumprir-se em Apocalipse capítulo 8, o 7º selo, o fechamento da porta da graça. Vai ser o fechamento da porta da graça, ainda a porta está aberta, para a sua salvação, para crer em Deus, aceitar Jesus em suas vidas e viver de graça, para viver no tempo da graça. Viver a graça de aceitar Jesus em suas vidas, de guardar os mandamentos, aceitar a lei de Deus. Depois que fechar a porta da graça, não haverá mais salvação. Igual está escrito em Joel, correrão de uma parte para a outra, com fome e também com sede, quer dizer, fome de escutar a palavra de Deus e sede de ler a Bíblia. Não haverá mais tempo. As 3 mensagens angélicas, a lição de quinta-feira. O primeiro anjo disse com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar,
Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 7. O apelo do céu para que demos nossa suprema lealdade e adoração sincera ao Criador à luz do juízo iminente. O segundo anjo declarou: caiu, caiu a grande Babilônia, que fez o que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Apocalipse 14, 8. Babilônia representa um sistema religioso caído que rejeitou a mensagem do primeiro anjo em favor de um falso sistema de adoração. Por isso, Apocalipse 14, 9 a 11 adverte contra adorar a besta e a sua imagem. A escolha será entre o adorar ao Criador ou adorar a besta. Cada pessoa decidirá quem terá a sua lealdade, Jesus ou Satanás. A pergunta número 7. Quais são as duas características daqueles que se recusam a adorar a besta? Porque ambas são de vital importância. No fim dos tempos, Deus terá um povo leal e ele, diante da maior oposição de sua e da perseguição mais feroz da história. Por meio do dom da justiça de Cristo, este povo será obediente e cheio de graça. Adorar o Criador está em oposição direta a adorar a besta, e essa adoração é demonstrada por meio da observância dos mandamentos de Deus. O conflito final sobre a fidelidade a Cristo ou lealdade ao poder da besta terá como foco a adoração, e no centro desse grande conflito entre o bem e o mal estará o sábado. Os comprometidos seguidores do Salvador não só terão fé em Jesus, mas também terão fé de Jesus, e que uma fé tão profunda, tão confiante e tão comprometida que todos os demônios do inferno e de todas as provações da terra não podem abalá-la. E essa fé torna possível confiar quando não se pode ver, crer que não se pode racionar e esperar quando não consegue entender. A fé de Jesus em um dom que recebemos pela fé vai conduzir-nos na crise que se aproxima. Quando a crise final estourar e enfrentarmos boicote econômico, perseguição, prisão e a própria morte, a fé de Jesus nos leva para as últimas horas da terra até que Jesus volte. A pergunta no rodapé: como Deus está preparando sua fé hoje para o que virá no futuro? Era uma pergunta para todos. A minha está preparando? Que eu tenho fé. Eu sei das profecias. Eu sou estudioso das profecias. Eu sei que vai acontecer no tempo final. Então, eu estou preparado, para o que vier. De aceitar na última pregação. Mas eu aceitei, estou aceitando hoje e vou aceitar cada dia. Na última pregação será uma aceitação final. Um decreto final. E vocês? O que vocês pensam? Estão preparados para esta fé? Estão preparados para aceitar a Jesus em suas vidas? Estudo adicional, lição de sexta-feira. Na ausência do testemunho bíblico a seu favor, muitos esquecendo-se de que o mesmo raciocínio fora empregado contra Cristo e seus apóstolos, insistiram com incansável persistência, porque nossos grandes homens não compreenderam esta questão do sábado. Vou ler de novo. Por que os nossos grandes homens não compreenderam essa questão do sábado? Porque as pessoas não aceitam. As pessoas não querem aceitar. Não, o dia do Senhor é o domingo. Não guardo dia nenhum. Tá errado. Temos que guardar o dia de sábado. Apenas poucos creem como vocês. Não pode ser que vocês estejam certos de que todas as pessoas cultas do mundo estejam erradas. Para refutar esses argumentos, basta citar os ensinos das Escrituras e a história de como o Senhor lidou com o seu povo em todos os tempos. Quem escreveu isso foi a serva do Senhor, Ellen G. White, no Grande Conflito, página 383. Os cristãos das gerações passadas observaram o domingo supondo que, fazendo isso, estavam guardando o sábado bíblico. E hoje existem cristãos verdadeiros em todas as igrejas, que creem sinceramente que o domingo é o dia de repouso. Deus aceita a sinceridade de propósito e integridade de tais pessoas. Porém, quando a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido sobre a oportunidade do verdadeiro sábado,
Quem então transgredir o mandamento de Deus para ter que obedecer a um preceito que não tem maior autoridade da que Roma, está honrando mais o papado do que a Deus. É somente depois que essa situação estiver assim claramente exposta perante o povo, e este for levado a escolher entre os mandamentos de Deus e dos homens, é o que aqueles que continuam a transgredir receberão o sinal da besta. O grande conflito, página 377. Então, quer dizer, povo de Deus, cara, hoje os católicos são pessoas mais sinceras. Eu também tenho os evangélicos que falam que o dia do Senhor é o domingo. Mas, cara, temos que mudar nossos preceitos hoje. Temos que ler a Bíblia Sagrada hoje. Temos que ler o mandamento lá em Êxodo. Êxodo capítulo 20. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Não é o domingo. Por quê? Cara, se nós nos aceitarmos hoje, quando for implantado o decreto dominical, cara, que for, cara, implantado, cara, o sistema de domingo, cara, essas pessoas que guardam o domingo não podem mais, cara, ficar guardando o domingo. Cara, que vão aceitar o selo da besta. Hoje não é obrigatório guardar o sábado, mas lá será. Lá será obrigatório para você guardar o sábado, porque se você guardar o domingo, você está aceitando o selo da besta. Então, o meu apelo para todos os que guardam o domingo hoje não é de martirizá-los, não é de xingá-los, mas de como se diz, de um apelo, de um chamado, que eu fizer, que vocês precisam guardar o sábado, de aceitar o sábado em suas vidas, como dia de guarda, o dia que vocês podem adorar ao Senhor. Porque se ficar levando até ao decreto dominical, pode ser que seja tarde demais. Tem pessoas que serão enganadas pensando que guardar o domingo, como guarda hoje, vai ser sem obrigatoriedade, vão se perder para a morte eterna. Guardem bem essas palavras, o que eu li da serva Ellen G. White. Ela está dando um alerta, que eu também deixo esse alerta para vocês. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e séculos que o Senhor esteve comigo, para alertar todos os que guardam o domingo, Senhor, para guardar o sábado, para guardarem hoje, porque se deixarem para guardar no decreto dominical será tarde demais, meu Deus. Por isso, venho aqui hoje, deixar esse alerta, deixar esse propósito, para voltarem ao primeiro amor, para aceitar o sábado santo do Senhor. Por isso, meu Deus, que todos os povos, nações e línguas possam ouvir esta mensagem, possam ouvir esse apelo, para que voltem ao primeiro amor. Por isso, meu Deus, agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Preciso da ajuda de vocês. Se inscrevam no meu canal. Deixe o sininho, ative os sininhos de notificações para receberem meu vídeo. Deixe seus likes. E me ajudem aqui no YouTube. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau.